Eu quero dizer para os irmãos que é um prazer estar com os irmãos mais uma vez para nós extrair das Escrituras ensinos práticos para nossas vidas. Nesta oportunidade, como o irmão já mencionou, o agradecimento diante do nosso Deus pelo livramento que o André teve. Obrigado, irmão. Ele sofreu um acidente com madeira lá. O André já pregou aqui uma vez, parece que já pregou uma vez aqui. Ele teve um acidente com madeira e detalhes como foi a gente não sabe explicar, e depois só ele mesmo vai explicar. Mas pelo que a gente sabe, a madeira entrou de lado e ela atravessou até o pulmão e perfurou o pulmão. Eu estava mostrando aí o pedacinho de madeira que ficou alojado dentro do pulmão dele, cerca de uns 10 a 15 centímetros, e tiraram. Eu não acredito que essa madeira tenha entrado toda, mas perfurou algum pouquinho e ficou lá. Aí só em Belo Horizonte que conseguiram tirar. Mas ele já está bem, ele até ontem falou para a Alzira que está querendo voltar para casa, já estava pronto para trabalhar. E ele já não está no hospital mais, está na casa de um irmão, de um casal lá em Belo Horizonte. Eu creio que esse final de semana já deve estar voltando para Manhuaçu. Então agora, nossas orações e agradecimento, como o irmão já expressou diante do nosso Deus, o agradecimento pelo livramento, que realmente é um grande livramento. E quantos livramentos o Senhor tem nos dado dia após dia, né? Então, os irmãos continuam orando pelo André e o seu ministério também. E Deus possa estar recuperando ele não para trabalho normal, mas para ele voltar à atividade do ministério, que é muito precioso quando alguém se dedica inteiramente ao ministério da palavra. Eu pedi para cantar o hino de número 24, eu até nem estava lembrando do número, mas o irmão forneceu logo o número. A última estrofe diz: consagrar-se ao Senhor inteiramente deva ser o prazer de todo crente. E nós vamos falar hoje sobre consagração e santificação. Para isso nós vamos ler 2 versículos e depois nós vamos olhar para 4 jovens que puseram isso na prática. Nós tirar cópia de homens de hoje, nós podemos falhar, porque pode estar vivendo uma vida muito boa agora, mas pode falhar amanhã, não é verdade? Mas aqueles, Deus registrou na sua palavra a fidelidade daqueles jovens, a entrega total que eles tiveram ao Senhor, e nós vamos ver como Deus honrou isso. E eles deixou um grande exemplo para nós. Mas a princípio nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e vamos ler o versículo 10 e o versículo 11. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Esses 2 versículos, quando nós olhamos para o versículo 10, Paulo está dizendo para os irmãos de Coríntios:
olha, algum destes aqui vocês podem ter participado. Você pode ter sido um bêbado, você pode ter sido um maldizente, vocês podem ter sido, ele falando com os irmãos de Coríntios, vocês podem ter sido roubadores, vocês podem ter sido tudo isso. Mas, quando chega no versículo 11, ele diz, mas vós vos lavaste, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Foste lavado. Todos os verdadeiros salvos foram lavados no sangue do Cordeiro. E a partir daquele momento que o homem é salvo, ele entra para esta vida de santificação posicional. Nós vamos considerar 3 tipos de santificação, 3 aspectos que ela apresenta para nós. A santificação posicional, que é essa que nós estamos vendo aqui, estes irmãos de Coríntios. No versículo 11, eles foram lavados, foram santificados e justificados, portanto, são os santos do Senhor. A palavra santo quer dizer separado, e estes irmãos agora são santificados em Cristo Jesus e entra para a esfera da santificação, que todo crente desfruta desta bênção de ser um santo de Deus posicionalmente. E a segunda santificação que ele apresenta é a santificação progressiva. E a santificação progressiva, ela é a partir do nascimento, ele começa a desfrutar deste crescimento espiritual. E ele é progressivo, ele é constante, vai até quando descermos ao túmulo ou sermos arrebatados juntamente com os demais irmãos que dormem no Senhor. Então a salvação progressiva, ela é um desenvolvimento diário que todo cristão pode e deve exercitar esta santificação progressiva. E a santificação, a terceira, é a santificação definitiva, quando estaremos no céu, livre de tudo, livre de dor, livre de qualquer coisa deste mundo. Mas como eu falei, eu quero olhar para aqueles 4 irmãos. Nós vamos destacar mais Daniel, porque aqueles irmãos, eles deixam um exemplo muito claro para a nossa juventude, para todos nós, mas de uma forma especial para os nossos jovens. Vamos para Daniel capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Primeiro nós vamos ver a dedicação destes jovens a não se contaminar com as iguarias do rei. E isso está nos primeiros 6 versículos.
No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs à casa do tesouro, da casa do tesouro. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxera algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, a cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque e Azarias o de Abdenego. Esses primeiros 6 versículos nós vemos aqui dando a descrição desses jovens. Eram jovens de boa aparência, jovens versados na sabedoria, e essa sabedoria que eles tinham não era deles mesmos. Vamos sempre voltar o nosso pensamento para isso. Eles tinham sim formação de sabedoria da faculdade, mas, ou seja, preparados, ainda bem jovens, mas a sabedoria que nós vamos destacar aqui é a sabedoria vinda do alto. Eles tinham o temor de Deus, e isto foi feito a diferença na vida daqueles jovens. Mas nós, quando lemos o versículo 8, nós vemos o que Daniel resolveu. O jovem tem que tomar uma resolução na sua vida. Eu vou prosseguir firmemente olhando para o meu Senhor. Eu quero evitar aquilo que não serve que agrada a Deus. Eu pretendo fazer isso. Então Daniel, no versículo 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. Então esse pedido foi aceito. E foi dado a ele comer de legumes, embora o chefe, preocupado com se fizesse aquilo e chegasse ao conhecimento do rei, o rei pediria a cabeça dele. Mas com a boa conversa de Daniel com ele, disse: não, faz uma prova com nós, faz um teste com nós. Se durante os 10 dias nós estivermos aparentando alguma fraqueza ou algum sentido meio desfigurado, mas vamos ver. E o que aconteceu no final dos 10 dias? Eles estavam robustos, mais bonitos do que os demais, uma aparência mais bonita do que os demais que comiam na mesa do rei. Então, nós vemos isso nos versículos de 8 até 16 que nós lemos. E com isso, então, Daniel foi premiado com esta obediência que eles tiveram, tanto ele como os companheiros.
E a partir do versículo 17 diz: ora, estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência e em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonho. Todos eles possuíam conhecimento, possuíam inteligência, como nós falamos no início, vindo da parte de Deus. Mas com Daniel aconteceu algo diferenciado. Deus deu a ele não só sabedoria e inteligência, mas deu ele também para interpretar sonhos e visões. Então Daniel, agora, logo quando entra no capítulo 2, nós vemos que o rei Nabucodonosor teve um sonho. Todos nós já falei uma vez também aqui sobre isso. Mas ele teve um sonho, e aquele sonho ele mandou chamar os sábios de todas as províncias para que pudesse interpretar o sonho do rei. E é interessante observar que quando eles chegaram para interpretar, falaram assim: olha, diz para nós o sonho que nós vamos interpretar. Isso aconteceu por 2 vezes. O rei ficou irado com aquilo e falou assim: vocês estão querendo ganhar tempo. Em outras palavras, vocês estão querendo me enrolar, mas vocês não sabem nada. E o que aconteceu depois disso? Disseram assim: olha, homem nenhum, os caldeus dizendo para Nabucodonosor, homem nenhum na face da terra, ou seja, homem nascido de mulher, homem vivente da terra, jamais alguém interpretou coisas tão difíceis assim. E isso só pode ser interpretado pelos deuses, porque eles não tinham o conhecimento, e para eles uma sabedoria além do que possamos imaginar. Para eles escrevem do Deus com letra minúscula, pensando que pode fazer alguma coisa. Mas o que nós observamos é que ali o rei decretou naquele dia que fossem mortos todos os sábios. De uma vez que não pode interpretar o meu sonho, pode matar todos. Então ordenou o chefe da guarda, que matasse a todos os sábios, incluindo Daniel e seus companheiros. E eu gosto de observar alguns detalhes nessa história desses jovens, que a conversa deles, dos magos, foi do versículo 2 até o versículo 12 do segundo capítulo que nós estamos lendo. Mas quando chega no versículo 12, as coisas começam a mudar. Veja só, então o rei muito se irou e enfureceu-se e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. E aí no versículo 13 sai o decreto. E nesse decreto, pode ver que Daniel e os seus companheiros estavam também inseridos nesse projeto, nesse decreto de Nabucodonosor, de matar a todos. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros. Para quê?
para que fossem mortos. Olha a situação desses jovens a partir desse momento, que eles recebem esta notícia de que eles iriam ser mortos por causa da interpretação daquele sonho que não foi satisfeito ao rei. Então Daniel, veja só, então o que Daniel faz no versículo 18, versículo 17. Versículo 16 e 17, ele pede para que este sonho, que ele pudesse ir até a presença do rei e pedir um tempo. No versículo 16. Mas ele ainda não tinha certeza. Ele não tinha certeza se ele iria interpretar esse sonho. Veja só a sequência, que no versículo 16, ele vai pedir um tempo para o rei, para a interpretação do sonho. Mas aí no versículo 17 ele faz uma coisa que eu gostaria de destacar aqui. Quando nós reunimos para a oração, não reunimos uma pessoa só. Quando a igreja reúne para a oração, é 2 ou mais. E aqui Daniel, agora informado de que eles seriam mortos, ele vai até a presença do rei, em seguida ele vai à presença do rei, mas ele pede os seus companheiros para orar com ele, interceder juntamente com ele. Veja só o versículo 17. Então foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem o quê? Misericórdia. Pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. Ele não sabia ainda a situação, ele sabia que eles iam ser mortos. Mas então ele pede um tempo para o moço lá, fala assim, olha, não busca ninguém para matar agora. Nós vamos orar e esse sonho vai ser interpretado. Deus vai falar comigo. Então, a alegria de Daniel vem no versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Quando Daniel recebe esta revelação da parte de Deus, o que era o sonho de Nabucodonosor, o que ele fez? Olha, a partir do versículo 20 até o versículo 23, Daniel prostrou-se adorando ao Senhor, louvando e bendizendo o nome de Deus, porque revelara a ele aquilo que o rei havia sonhado. Agora ele podia livrar tanto a si como os seus companheiros da morte e também livrar todos os magos, todos aqueles os magos ali e tinha feiticeiro, tinha várias classes deles, daqueles que interpretava sonhos e tinha visões. Todos eles iriam ser poupados. Por quê? Iam ser poupados porque Deus teve misericórdia e revelou a Daniel aquilo que o rei havia sonhado. Então agora nós vemos que logo em seguida, quando Daniel procura o chefe que iria fazer a execução, e ele pede, ele apressa, pode ver, olhamos que agora o próprio chefe tem pressa em introduzir Daniel à presença do rei. Isso nós vemos no versículo 25. E ele então, pois não.
Pode, à vontade. Daniel foi um exemplo muito verdadeiro, né? Mas isso não começou na Babilônia, começou atrás. Então, a escolha que Daniel fez foi de ter o ateio de novo, atrás, a nossa questão está se experimento. Será que realmente nós temos uma vida comunhão com o Senhor? Será que o mundo está vendo em nós Cristo? Parece que tem mais um pouco. Tem irmãos sérios que buscam o Senhor. Mas depois que parece que está tudo jogado na panela de pressão, porque não tem mais um modelo. Daniel era um modelo, os amigos deles eram um modelo. Então, quando vem que Daniel chamou os amigos dele para orar, outra coisa também. Eles também não foram pegos de surpresa. Esse costume de orar, eles já faziam isso diariamente. Aonde? É uma reunião de oração, onde precisa do contrário, mais focada, os estudos mais focados, pequeno capacete, o trabalho, traz um privilégio, nós estamos falar com o Senhor, traz uma pequena falar com o Senhor, a beleza de Daniel, eu queria que o Senhor olhava ali. Será que eu posso confiar em mim? É verdade. Do versículo 20 até o 23, como nós falamos, olha como que Daniel se prostra diante do Senhor. Versículo 20, disse Daniel: seja bendito o nome de Deus. Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria, o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está nas trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus meu, de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder e graça. Me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Então, a atitude de Daniel, logo em seguida, ser revelado a ele o que ele iria falar para o rei, ele não tinha outra alternativa ao não ser prostrar-se diante do Senhor. Como o irmão comentou agora há pouco, seria bom se ele estivesse falando aqui para todos que estão ouvindo com mais clareza. Mas o importante da igreja é parar diante de um fato como este, olhar e, nas reuniões de oração, prostrar-se diante do Senhor. A igreja fazer como eu sei que a igreja que faz, ter esse cuidado em levar não só as causas pequenas, mas como as causas difíceis, aquelas que nós achamos impossível, todas depositar diante do Senhor, do soberano Senhor. E Ele
tem poder para resolver toda e qualquer situação. Diante dessa situação desses jovens, como o irmão falou, eles já eram instruídos desde bem pequenininho. Não resta a menor dúvida que eles já tinham uma formação espiritual e eles colocaram em prática. Num lugar difícil, não é? Porque eles estavam num lugar longe da terra deles. Eles não estavam no lugar de piquenique, eles não estavam no lugar de passar temporada de férias, não, nada disso. Eles foram levados para ali, para o cativo mesmo. Foram levados para o cativeiro para sofrer. Mas Deus usou grandemente esse jovem. E quando Daniel, então, depois que ele interpreta este sonho, o que aconteceu na vida de Daniel? Veja só o que ele fala na presença do rei. Nós vemos do versículo 24, 25, ele explica para o rei o que aconteceu com ele e que ninguém poderia revelar ao rei. Interpretar aquele sonho, nem homem nenhum poderia mesmo. Com isso, Daniel estava convencendo o rei, mostrando para o rei que ele não deveria exterminar aqueles sábios, porque essa capacidade de interpretação não está em nenhum homem natural. E Daniel então explica para ele, mas existe o Deus verdadeiro que interpreta. Isso não vem de mim, não. Eu não estou me gloriando disso, não. Eu não tenho capacidade nenhuma para isso, não. Isso vem do Deus verdadeiro. E ele explica para o rei isso até o versículo 30. E a partir do 31, ele começa a explicar, então, o que foi o sonho do rei. Que ele tinha visto uma estátua, né? E a estátua era imensa, ela tinha cabeça de ouro, peito de braços de prata, o ventre e quadris de bronze, as pernas de ferro e os de ferro, a parte de barro, e quando estava olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e o esmiuçou. Então ele explica para Nabucodonosor o que aconteceu e explica que seriam os reinos que aí ele disse, e este que vai reinar, vai vir um rei que vai reinar, que o seu reino não terá fim. Este reino será um reino eterno, que então ali eu acredito que a partir dali Nabucodonosor começou-se a quebrantar. Quando ele vê o poder do soberano Deus, começa um quebrantamento na vida de Nabucodonosor. Mas ele não a quebrantou numa totalidade. Porque quando nós chegamos no capítulo 3, ele ainda mostra sua autoridade, toda a sua arrogância, e acende uma fornalha e manda aquecê-la 7 vezes mais, perdão. E o que acontece? Quando aqueles jovens não prostraram diante da imagem que ele fez, a ordem dele foi para jogar aqueles que não prostrassem. E é interessante que aqueles jovens, muitas pessoas pensam que ele faltou com respeito com o rei, mas não. Eles foram duros nas palavras dele para com o rei, mas sem faltar com respeito.
ele diz: nós obedeceremos a Deus, mas você não. No versículo 16 do capítulo 3, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Versículo 18. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Diante dessa situação, se aqueles rapazes não tivessem inteiramente nas mãos de Deus, convicto de que se a vida deles fosse tirada ali, eles iam diretamente para a presença de Deus. A alma deles teria um descanso, pois eles estavam convictos disso. Portanto, eles não dobrou diante das ameaças do rei. E o rei cumpriu a sua promessa. E quando ele joga esses jovens na fornalha e vê que nem o cabelo daqueles jovens foram chamuscados, ali vemos mais uma vez o rei começando-se a quebrantar. Ele começa com a interpretação de Daniel. O Deus Todo-Poderoso revelou a Daniel o sonho dele, isso quebranta ele um pouquinho. Agora, com o livramento desses jovens, sai ileso da fornalha, sem queimar nenhum fio de cabelo. Ele possivelmente tenha quebrantado mais um pouco. Mas o quebrantamento de Nabucodonosor só veio acontecer depois que Deus humilhou ele numa totalidade. Quando nós chegamos no capítulo 4, esse homem, ele estava tanto exaltado que foi preciso Deus transformar ele num animal. Cresceu pelos no seu corpo, as unhas cresceram como unhas de águia, e ele comia capim como um animal. Mas quando passa um determinado tempo, que a Bíblia não revela o tempo que foi, em um determinado tempo ele reconheceu a sua fragilidade. Ele reconheceu o quanto era pequeno. Então Deus restaurou tudo a Nabucodonosor. Deus deu a ele, restaurou o seu reino e toda a saúde. E veja só o que ele disse no final do capítulo 5. Os últimos versículos do capítulo 5 disse: então da parte dele, versículo 24, então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou Nene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquele: contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que viessem Daniel e pusesse-lhe a pulseira e cadeira de ouro no pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu reinado. Então, Daniel agora é elevado. Daniel, ele recebe honras lá na frente, mas o que aconteceu com Nabucodonosor,
ele termina no capítulo 4. Veja só os últimos versículos do capítulo 4. Versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Eu fui lá na frente para concluir o quanto Deus elevou Daniel. Mas Nabucodonosor, para que Nabucodonosor se humilhasse, Deus usou grandemente estes servos dele. Consagrou a vida de Daniel, consagrou a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Misael, Ananias e Azarias. Deus usou grandemente estes jovens para que contribuir no final à salvação de Nabucodonosor. Foi humilhado e Deus o restaurou, como nós vemos nesses últimos versículos do capítulo 4. E Daniel, nos últimos versículos do capítulo 5, também recebeu grandes honras. E... Pois não. Pode falar. Então, a importância da Daniel ali, do casamento, estava com escravo. Já estava com um povo de Babilônia. Então ele foi o quê? O canal de bênção do país onde eles eram escravos, onde eles não tinham deles, nada. Ele foi um luz. A importância nossa, aonde nós estamos sendo, para ser luz desse inferno. Ah, não. Aquele cara turista, falou, aquele que vai com o ferro. O que aconteceu com aquela menina que foi lá para cada cidadã, funcionário, que estava coberta? Ela ficou com a mulher na mão. Quem dera que eles tivessem falado com o ferro. E as bênçãos que ela colheu, e as bênçãos que o Daniel colheu, nós já vimos que ele colheu. Foi luz. Sem dúvida. Ser uma bênção em terra estranha, né? Mas eu estou quase passando a hora agora que eu fui olhar para o relógio, mas estou dentro do limite ainda. Mas é muito precioso considerar a vida daqueles jovens, e que os nossos jovens, que são leitores da palavra, estudantes da palavra, possam espelhar naqueles jovens para ter uma vida progressiva, santificada e progressiva diante do nosso soberano Deus. Não só os nossos jovens, mas todos nós podemos nos santificar diante do Senhor e ter uma santificação progressiva enquanto aguardamos o dia da nossa partida. Que Deus nos ajude, nos abençoe e esteja aplicando nos nossos corações a sua palavra. Amém.